Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos voltar a falar mais uma vez sobre a técnica última que nós abordamos, que é a técnica da água. Primeiro pela profundidade que essa técnica nos traz e a importância que ela se dá quando falamos de vida significativa. Não vamos dizer, obviamente, que é a mesma coisa, mas o contato das duas, eles traz uma experiência muito rica para quem pratica, e eu creio que seja importante a gente conseguir deixar o mais claro possível para o praticante. Só para lembrar um pouco que a gente já tem conversado, né? A importância da gente entender o que é uma vida significativa que traz paz e tranquilidade, né? É justamente quando você consegue observar a vida de um ponto de vista de paz interior, né? Diferente a você estar julgando a vida, né? Aos fatos que se apresentam diante de você, nossa tendência natural é estar julgando, né? E aí você não está saindo fora do conceito de significar a vida para julgar a vida, né? E isso nos levou a que práticas poderíamos estar usando para alcançar essa paz interior. Daí a gente chegou na técnica, né, do que a mente produz, né, e que eu sou água, sou lama, né, a mente produz lama, enfim, na gravação passada a gente falou exatamente essa questão. Então, como aprofundar, né, como aprofundar o conceito de água e lama, né? Se minha mente produz lama, que é essa lama? Né? Talvez entrar por ali para sentir de forma mais palpável, né? O que é a lama. Para a gente chegar nesse entendimento, vamos usar a alegoria que sempre a gente tem usado, que é a carruagem, né? Como nós somos, qual é a nossa estrutura de uma forma simplória, até simples, que é usar a carruagem, né? Nosso corpo é a estrutura de madeira da carruagem. Nós temos duas grandes forças dentro de nós, que é a emocional e a mental, né? O cavalo, né, que seria representado pela a força emocional, e o cocheiro, a força racional, né? Mas nós somos mais do que isso, que é a nossa essência, consciência pura, né, que seria representada pelo passageiro, não é? Muito bem. Neste conjunto, olhando este conjunto, é que a gente vai tentar entender como que isso nasce, como que isso se desenvolve, para poder chegar a fechar lá na frente com a questão da vida significativa e da técnica da água. Bom,
quando o ser humano nasce, né, ele nasce em um estado de consciência racional totalmente zerada, uma folha em branco. Acho que é bacana até usar esse exemplo, porque boa parte das pessoas que nos ouvem tem filhos, né? Se você não lembra de você mesmo, é só você lembrar do desenvolvimento da criança, né? Se você eventualmente teve filhos, como é que foi e ainda é o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Então, quando a gente fala, a criança nasce, ela abre os olhos, né? E ela olha para fora dela, não para dentro, para fora. Então, a primeira imagem, seja da mãe, do médico, de quem está em volta, ela olha para fora. São as primeiras imagens, né? À medida que a mãe toma contato, o pai toma contato, e isso serve para uma postura dos pais de forma positiva como também negativa. Sim. A vida tem esses dois lados, né? Tem pais, mães que rejeitam o filho e automaticamente passa não só na linguagem, na expressão, uma expressão de rejeição, Sim. ou uma imagem de acolhimento, de amor, de bem-vindo, né? E então, essas primeiras imagens sobre o ser que nasceu são as que ele grava. Ele não consegue se enxergar, mas ele grava o quê? Se alguém está lhe dizendo, meu amor, meu amorzinho, você é bonito, etc. Então, as primeiras imagens que esse ser humano tem dele, não são dele. São colocadas por pessoas externas a ele. Sim. Né? E à medida que ele vai crescendo, e aí existem várias filosofias, né? Até a antroposofia, o Steiner coloca a questão dos setênios. Né? Nos primeiros 7 anos, o ser está em pleno desenvolvimento de seus corpos, tanto do cavalo como do cocheiro, né? Ou seja, seu lado emocional sendo desenvolvido, sendo formado, e que isso vai terminar até o amadurecimento com 21 anos. Né? Então, até os 21 anos, essas forças, né, que têm seus veículos, né? O cavalo tem seu veículo que é o desejo. Né? O cocheiro, o veículo dele é a razão. Mas o passageiro também tem um veículo que é a vontade, que é diferente a desejo. Né? Então são forças que nós, à medida que vamos crescendo, vamos desenvolvendo. Né? E você pode ver, criança até os 7 anos aceita muita coisa. Né? Quando chega aos 8 anos, já não começa a aceitar muita coisa, porque há uma mudança, né? A sua personalidade já começa a florescer. Muito bem, mas vamos voltar, retroceder aos primeiros estágios. Os primeiros estágios de formação dessas forças ocorre o seguinte: aquilo que me dá prazer, né? Por exemplo, se eu sinto fome, a criança não fala. Sente fome, ela chora. Né? Se ela é acalentada pela mãe, é prazer, ela dorme. Né? Então, começa a criar um binômio dentro dos nossos sentidos, né? Que é prazer, eu acolho. Tudo aquilo que me dá bem-estar, eu abraço e registro nas minhas memórias. Aquilo que me dá desconforto, eu também vou registrando. Também vou armazenando nas minhas memórias. Só que desenvolvo aversão por aquilo. De alguma forma, vou manifestar minha aversão a esse tipo de desconforto. Se a criança está suja, vai chorar. Né? Se a fralda está suja, ela está incomodada, ela está se mexendo. Né? Mas se ela está limpa, alimentada, ela vai dormir. Né? Que seria o lado do prazer. Muito bem. Essas situações de desconforto e de agrado vão criando um binômio comportamental dentro de nós. Que a gente está chamando isso, eu me apego a tudo aquilo que me dá prazer. Sim. E eu desenvolvo aversão a tudo aquilo que me dá rejeição, aquilo que me dá desconforto. Muito bem. Só que eu sou mais do que isso.
Porque à medida que vou crescendo, outras situações vão acontecendo, né? Por exemplo, se eu desenvolvi ideias que para mim fazem parte dos meus credos, né? Eu estou confortável, estou na minha zona de conforto. Portanto, fazem parte do meu apego. Se são ideias contrárias àquilo que são meus credos, eu desenvolvo rejeição por aquilo, de forma pulsante. Meu pulso rejeita ou meu pulso acolhe aquilo que é igual a mim. Ok? Bom, estes pulsos é o que nós chamamos da formação do ego. O centro, né, que se cria ao longo desses 21 anos que a criança vai crescendo, são estas memórias que me agradam ou desagradam, aquilo que me dá conforto, que me dá incômodo, né? Isto forma a minha personalidade nesta vida. E que eu vou passar a me comportar através disto. Então, quando uma situação externa se apresenta, imediatamente, inconscientemente, em microsegundos, eu analiso se isto está dentro dos meus credos, se isso me é agradável ou se isso me dá aversão. Lembrando que esses credos são absolutamente construídos pelas relações que nós estabelecemos. Perfeito. Né? É a cultura social. É isso aí. Né? A cultura que está em meu entorno. Por quê? A cultura social de uma sociedade, para viver em sociedade, coloca regras, normas, não é? De conduta. E, obviamente, a criança é educada para se dar bem na sociedade, ou seja, para poder conviver naquela sociedade, naquela cultura. Então, se você tem uma criança em um ambiente extremamente hostil, de violência, ela vai desenvolver comportamento violento para poder sobreviver naquela sociedade. Ao contrário que se a criança é educada dentro de um ambiente acolhedor, pacífico, etc., para ela conviver naquilo, não poderá ser uma criança violenta. Então, a cultura lhe coloca, né, credos de convivência pacífica. Não é? Mas isto é colocado de fora para dentro. Isto não sou eu. Então, voltando à questão que a gente fala de a técnica da água e da lama, bom, a pergunta é, o que é a lama que produz nossa mente? Situação qualquer que ocorra diante de nós. Qual é o primeiro pulso que surge em você? Se é um pulso de julgamento, nós estamos diante de uma memória nossa que provocou uma aversão àquilo. Então, não sou eu, é uma memória minha que está analisando o fato externo como algo que não está de acordo com aquilo que me dá prazer. Eu rejeito aquilo. Não é? Isto, e pode começar a analisar pessoas no nosso cotidiano, a gente atua sempre neste binômio e a gente repete esses ciclos. Eu acolho ou rejeito. Eu abraço ou afasto. Sempre. Este é o conteúdo da lama. Né? A lama se caracteriza por ser memórias que estão identificando o fato externo e reagindo para ele. Seja até de acolhimento. Olha, a pessoa me é simpática. E é simpática por quê? Porque tem uma figura, uma forma que você tem nas tuas memórias, que é uma forma bonita, né? Ou é uma pessoa desleixada e que você, ao olhar da forma que se veste, tua memória te diz é uma pessoa desleixada e você já rejeita por ser desleixada porque você não gosta de pessoas desleixadas. Esta é a lama. Só para colorir um pouco mais aí, isso, a meu ver, é tão presente que ele passa desapercebido aos nossos olhos. Esse é o ponto.
E eu vou dar um exemplo. Quando eu assisto uma notícia mostrando um país árabe qualquer em que as mulheres são condenadas a não irem à escola, e eu me horrorizo com isso, né? A sociedade ocidental acha isso assustador e pavoroso. Ao mesmo tempo, meses depois eu tenho um desfile numa avenida em que as mulheres andam praticamente nuas, com todo mundo batendo palma e achando isso sensacional. É a mesma pessoa. Assim como é a mesma pessoa que, saindo num desfile, vê uma pessoa largada no chão, na rua, e passa por aquilo de forma totalmente desapercebida. Então, imagine como é que isso se formou dentro de mim. E é o que você disse, eu não sou assim. E de fato, em essência, a água essencial não é assim. Eu creio que a grande dificuldade é que no momento em que você começa a olhar esses referenciais todos, eu estou falando de coisas que já são sabidas, né? A gente vira e mexe fala dos absurdos do carnaval, ou a fome no nosso país ou em países vizinhos na América do Sul, os barbarismos que são feitos na política, socialmente, enfim, tudo que a gente vê cotidianamente. Só que essa mesma regra que se aplica a instituições que muitas vezes fogem do meu controle, porque eu não controlo o carnaval, mas eu posso controlar não comemorar o Réveillon como eu comemorava antes. Porque eu vou parar e pensar assim, escuta, o que está acontecendo? O que é o Réveillon? O que é o Natal? O que é um aniversário? Então, essas crenças, essa forma que eu enxergo a vida, também vai ser impactada por essa visão nova. Né? Sem dúvida. Veja, você acabou de dar um exemplo, Natal. Né? Natal, existe uma regra social de dar presente. Quantas vezes você acaba dando um presente porque tem que dar presente? Opa! Né? Ou seja, é quase que tornou-se uma obrigação, né? Porque assim socialmente é construído. Né? Quer ver algo bastante extremo, né? Que é construído. Se você mata uma pessoa e contra as leis de convivência social, você vai ser castigado. Mas se o país entra em guerra, você é chamado para ir matar pessoas. Mas aí pode. Isso pode. Pode. Não é? E muitas vezes... E aí vira herói. Exatamente. Só que a pessoa que vai para a guerra, quantos deles, no seu interior, no seu âmago mais profundo, sabe que está fazendo algo errado? Esta é a água. Esta é a minha essência. Este é aquilo que obedece princípios muito mais amplos do que a cultura construída que me foi colocada em mim. Então, quando a gente fala, para e observa a tua mente, né? O que a mente está fazendo? Porque ela não para, está o tempo todo, né, chamando a minha atenção, capturando a minha consciência para ter vida, e ela está pulando com ideias, com pulsos, né? Caminha pela rua e deixa a tua mente, observa a tua mente. Ela vai olhar para uma coisa, pô, essa turma está gorda, hein? Nossa, aquela outra está mal vestida, né? O tempo inteiro a tua mente está falando sobre os outros. Nada mais está fazendo que produzindo a lama baseada nas memórias que você tem de credos, referenciais que você tem de certo e de errado. Isso nos permeia a vida inteira. A vida inteira. Por isso que o exercício de respirar, estado de presença, se observar internamente, para quê? Para deixar fluir o quê? A nossa essência. Quando a nossa essência se manifesta, a mente cala. E neste momento eu sou água cristalina, sou pura, é manifestação da minha essência divina, daquele ponto mais interno nosso, que é a faísca divina, é a consciência que faz parte do Criador. É ela que se manifesta. E sabe o que é? É amor incondicional puro. Nossa missão de vida é sermos água neste planeta e não gerarmos a lama o tempo inteiro.
Porque a lama traz o julgamento traz a separação, a quantificação, né? Aquilo que é mais, aquilo que é menos, eu sou mais, fulano é menos, né? Traz a violência, em última instância. E hoje nós vivemos numa sociedade que cultua a violência de forma profunda. Isto é fruto da lama que nossas mentes produzem. Se você respira profundamente, você não concorda com aquilo. Mesmo que você está no trânsito, um cara te fecha, o primeiro pulso é revirar, é devolver a violência. Mas se você respira profundamente, você sabe que isso está errado. A única forma de conter a violência não é com violência. É ao contrário, é com amor, é com acolhimento. E o importante é que isso que você falou, eu acho que é muito, muito fundamental. Essa consciência do que é o correto, ela não está na sociedade. Não. Absolutamente não está na sociedade. Algumas mais lógicas estão como normas sociais, né? Mas aquilo que é mais tênue, mais profundo, não está. Não está. E isso é um referencial humano, né? O que você falou. Isso vem da nossa essência. E nós sabemos quando uma coisa está fluindo num sentido adequado ou não, né? Essa proximidade, eu acho que ela é fundamental, né? Que é você, diante de determinadas situações, ter consciência de quem você é de fato. Isso é o que você está chamando de estado de presença, né? Exatamente. É trazer para essa consciência. E a melhor forma aí, eu acho que é o proposto mesmo, que é tentar gerar uma imagem interna de um rio fluindo dentro do seu corpo. Água pura, cristalina. Absolutamente pura e cristalina. E que essa água flui através da sua boca, dos seus olhos para fora. Isso. Né, para que você leve essa... Só que é um exercício mental a princípio, né? A gente falou disso, das conexões neurais, etc. Eu até ia propor um exercício que nos ouve pode colocar em prática, né? Se você vai a um supermercado, se você vai numa UPA, qualquer posto onde tenha funcionários públicos, né, que geralmente as pessoas estão carrancudas, sisudas, ou um caixa de supermercado que também está sobrecarregado e tal. Na hora que você vai ter contato com essa pessoa, respire fundo, fique em estado de presença, consciência pura, mentalizando água cristalina, sendo você, né? Dá um sorriso e entrega essa energia para essa pessoa e veja o que acontece. Você vai mudar a situação. E outra, hein? É um exercício importante porque eu creio que ele tem uma complementação aí. Vou fazer um adendo, não sei se você concorda. É quando você olhar para o caixa do mercado, parar de olhar ele como caixa do mercado. Perfeito. Porque você ajuda a condicionar ele naquela situação. Nós também somos responsáveis por aquilo. Olhar como um ser humano, né? Porque é um ser humano. Exatamente. Né? Tem uma, eu acho que eu já até disse isso em algum momento aqui, é uma frase que eu acho sensacional. Você tá dois amigos conversando e vê um rapaz roubando o outro. Aí um dos amigos olha e fala lá, olha lá um Buda roubando o outro. Exatamente. É um Buda roubando o outro. Só que a luz brilha diferentemente dentro de cada um. Mas são dois Budas. Ao invés de olhar o caixa de supermercado como caixa de supermercado, olhe essa pessoa como ela tendo uma família, uma vida, com problemas, com filhos, com tarefas domésticas. Olhe a essência, né? Ela também tem uma essência divina, igual que você, né? E também está neste meio ambiente sobrecarregado de situações. Mas entrega para ela a tua essência para se conectar com a essência dela, não com caixa do supermercado, com a essência desse ser que está na tua frente. E não, né? Para obter nada de volta também. Não, né? Claro que não. É simplesmente para que os dois atinjam um estado de ser, de sentir mais elevado. Isto é compaixão pura. Compaixão pela vida. É isso. Eu tenho certeza, porque nós temos feito esse teste, né? Se transforma. Opa. A pessoa sorri de volta. Se você brinca com ela de forma adequada, ela também brinca com você. Sim. E naqueles minutos que você vai ficar lá,
ela também viveu um intervalo, né? Em uma energia, num estado vibracional superior. E olha, eu ponho à prova. Não há quem já não tenha passado por isso ao longo da vida. Você entra em contato com uma pessoa, transforma a sua vida. É 1 hora, 2 horas, meia hora, não importa, 5 minutos. Você vê a pessoa, transforma a sua vida. Você fala, onde eu fui parar? Né, de tão elevado que é aquela sensação. É que a gente se prende sempre a coisa quando é o oposto, né? Chama mais atenção. Aí tem a ver com a nossa cultura, né? Essa cultura da massificação, do impacto, da agressividade, de o tempo inteiro exaltar posturas, né? E exaltar não só as posturas, como aqueles que as executam, né? Que bacana, pô, saiu uma briga, o cara deu 3 tiros, correu na rua, olha lá, é o fulano, filho da... Então, o tempo inteiro essa exaltação, a agressividade e a violência, nós estamos propondo exatamente um caminho oposto. Uma proposta de vida, de amorosidade e de paz. Né? E viver em paz. Viver em paz. Né? E para isso, então, a gente, resumindo, voltando à técnica que a gente propôs do exercício, né? A gente estar consciente de que nossa mente vai reagir a estímulos externos através das suas memórias, através dos referenciais que foram implantados pela sociedade. E eu sou maior do que isso. Sabe por quê? Porque o dia que eu morrer, essas memórias se esvanecem. Claro. Elas não são eternas. Agora, eu sou eterno como consciência. Na próxima vida, né, eu começarei do ponto que eu parei de evolução. Evolução de quê? De expansão de consciência. E se eu cair numa outra sociedade, essa outra sociedade vai colocar de novo memórias em mim. Sim. E o ciclo se repete. Então, entender de que a gente é educado numa sociedade para viver nessa sociedade através dessas memórias, mas que eu sou mais do que essas memórias. Então, estado presente, observando o que minha mente produz. Está produzindo lama, que é julgamento, aversão, etc., ou eu estou olhando em um estado de paz interior, que seria água cristalina, água pura, né? Então, diante de cada situação que eu esteja vivendo, mentalizar a água cristalina e observar a mente e deixar fluir. Porque um pulso que aparece, se eu estou em estado de presença, ele some. Vai vir outro. Se eu continuo em estado de presença, vai vir outro, e não para. Não para. Mas eu tenho consciência de que minha mente está produzindo lama. E eu sou mais do que isso. Esse é o caminho em sentido a uma vida significativa, né? Exatamente. Por que significativa? Nós estamos falando que significar a vida é sentir a vida. Uma vida significativa é sentir essa conexão com o caixa, do exemplo que nós demos. Claro. Não é criar um prédio, construir isso, ter um Rolls Royce. Não é fazer valer a pena. É fazer valer a pena. Né? Eu significo a vida quando eu entrego a outro ser humano um valor precioso que é minha atenção, da minha essência. E quando consigo me conectar a nível espiritual com esse ser. Né? Isto é significar a vida. E não simplesmente ter um carro novo, ou construir, ou ter um cargo, né? Que tudo isto é passageiro. Exato. Agora, esse sentir com o caixa do supermercado, ele ficará eterno na tua memória e na memória dele. Na memória espiritual. Excelente. Muito bom.